Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor local, pastor dessa igreja, o pastor Dário. Deus abençoe, é um prazer. Também meu amigo da Bíblia Congresso, Deus continue abençoando esse corpo de obreiros. Ao seu filho, irmão Dário, também Dário Filho, que é o organizador, entrou em contato conosco. Deus continue te fazendo prosperar. A esta igreja que tanto se esforça para servir o Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando com toda a sorte de bênçãos. Ageu capítulo número 2, verso 1. Quantos encontraram, digam amém. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante de vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqueles que se levantaram podem tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que está em contexto de retorno, restauração e glória futura. Eu preciso muito da sua atenção nessa noite para que você compreenda o texto sagrado e aquilo que Deus ele ministrou ao meu coração para falar aos vossos corações nessa noite. O livro do profeta Ageu, ele está escrito, ele está registrado, ele está dentro desse contexto de um tempo de retorno, restauração crucial na vida do povo de Israel. Este povo agora que é restaurado por Deus em um tempo de pós-exílio babilônico, este povo que enfrentou um cativeiro de 70 anos, agora está sendo restaurado por Deus. Eu preciso que os irmãos entendam a profundidade desse texto, porque aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 9, há 3 elementos chaves que vão nos fazer entender esta restauração de Deus para o povo de Israel. Deus vem levantar 3 personagens principais, 3 profetas que Ele vai levantar em tempos específicos para falar a este povo. Em primeiro lugar, um profeta conhecido, o profeta Jeremias. Jeremias é o profeta levantado por Deus antes do cativeiro e durante o cativeiro. É usando a boca do profeta Jeremias que Deus vai alertar o seu povo acerca do cativeiro que haveria de vir. Por que isso acontece, irmãos? Porque Israel se distancia de Deus. Israel está preferindo andar em seus próprios caminhos do que viver segundo a vontade de Deus. Deus levanta um profeta para alertar. Deus levanta um profeta antes para dizer que se não se converterem dos seus caminhos, Deus irá os entregar a um cativeiro. Deus levanta então
um homem chamado Nabucodonosor. E quando ele levanta este homem, Deus o chama de meu instrumento. Deus está olhando para um ímpio e está dizendo: este homem será o meu instrumento. Por quê? Porque este homem ímpio, um rei maligno, vai ser usado por Deus. Deus vai permitir usar ele para que Deus agora trate o seu povo. Este rei vai levar esta nação para a Babilônia. Ele vai sitiar, ele vai matar muitos, vai levar muitos escravos, e este povo vai permanecer neste cativeiro, conforme dito pelo profeta Jeremias, em um tempo de 70 anos. Deus levanta um profeta antes do cativeiro. Só que Deus não levanta somente um profeta antes, Deus levanta um profeta no meio do cativeiro. O profeta no meio do cativeiro que Deus levanta é o profeta Ezequiel. Ele está à beira do rio Quebar e de repente ele vê visões dos céus. Os céus se abrem e Deus se revela para ele. Então perceba, irmãos, que Deus não está levantando somente um profeta antes, Deus levanta um profeta no meio do cativeiro. Quando vejo Deus levantando um profeta antes, eu vejo Deus alertando. O profeta que Deus levanta antes é o profeta Jeremias. Deus levanta Jeremias para alertar. Quando Deus levanta um profeta no meio do cativeiro, babilônico, eu percebo Deus tratando o seu povo e dizendo: mesmo no meio do cativeiro, eu não os abandonei, eu estou com vocês. Este tempo é um tempo de restauração. Vocês estão no cativeiro, mas eu continuo no meio de vós. Isso é tão interessante, irmãos, que Deus ele estava presente no cativeiro, que o próprio Deus usa a boca do profeta Jeremias para dizer que lá Deus faria o seu povo prosperar. 3 jovens, ou melhor 4 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, jovens que Deus levanta neste cativeiro. Outros personagens que também são levantados, e o seu povo continua prosperando. Deus se revelando através desses remanescentes no meio da Babilônia. Deus levanta um profeta antes, a saber Jeremias. Deus levanta um profeta no meio, a saber Ezequiel. E o profeta ao qual nós fazemos leitura nesta noite é o profeta Ageu. Deus levanta Ageu, e Ageu é o profeta da restauração. Enquanto Deus levanta um profeta antes para alertar, um profeta no meio para dizer: eu permaneço no meio de vós, ele agora levanta um profeta depois para trazer restauração para o seu povo. E enquanto Deus traz restauração, irmãos, ele também levanta mais 3 personagens que vão ser reconstrutores. Em primeiro lugar, o retorno pelo amigo, pelo líder, pelo governador Zorobabel. Em segundo, ele traz agora o segundo retorno, Esdras. Ele traz a restauração da lei e do ensino. Em terceiro, conhecido de muitos, conhecido de todos que está aqui, Neemias. Ele é levantado por Deus para reconstruir as muralhas da cidade. Então Deus levanta agora mais 3 para trazer reconstrução. 3 governadores. E o governador ao qual vamos nos apegar nessa noite é o primeiro retorno, o governador Zorobabel. Deus está levantando para trazer restauração para Israel. Glória a Deus. Então eu fiz todo esse arrudeio, introdução, para começar a mensagem nessa noite dizendo uma coisa: Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que traz de volta. Deus é o Deus que renova. Deus é o Deus que dá uma segunda chance. Ele é aquele que traz de volta o que se perdeu. Versículo número 1 do capítulo número 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Observe, irmãos, um profeta ouvindo a voz de Deus. Porque quando Deus quer restaurar, o primeiro sinal que Ele traz de restauração é a sua voz. Quando Deus decide restaurar, a sua voz ecoa em nossos corações.
dizendo: vocês estão trabalhando para restaurar, mas vocês não estão sozinhos. No meio da restauração, nós podemos ouvir a voz de Deus. Quando Deus decide restaurar alguém, quando Deus decide restaurar a vida espiritual de alguém, quando Deus decide trazer a glória de volta, Ele primeiro vai enviar a sua voz, e a voz dele ecoa em nosso meio, aqui, neste lugar. Veio a palavra do Senhor, a voz de Deus. Porque Deus, Ele não está em silêncio enquanto o seu povo trabalha. Ele envia a sua palavra no tempo certo para renovar os propósitos. É em tempos de reconstrução, é em tempos de reconstrução que Deus, Ele envia a sua voz. Talvez você já colocou o seu joelho no chão e está pedindo: Deus, restaura, Deus, traz de volta, Deus, traz a renovação. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus pedindo restauração, seja uma restauração familiar, uma restauração pessoal, uma restauração ministerial. Ouça a voz de Deus nessa noite dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Eu repito isso aqui: ouça a voz de Deus falando ao teu coração nessa noite. Eu ouvi aquela oração, eu ouvi aquele pedido. Ele traz restauração para a tua vida nessa noite. É o primeiro sinal de Deus, é o sinal da sua voz. Ele traz restauração por intermédio da sua palavra. Quem é este homem a qual Deus vai usar para dizer, para falar a sua palavra? O profeta Ageu. Versículo número 2, olha a palavra do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, versículo 3: quem há entre vós que tenha visto essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Em que contexto o povo está inserido, irmãos? Eles estão, conforme o capítulo número 1, eles estão edificando as suas casas, e a casa de Deus está desolada. As suas casas estão bem edificadas, mas a casa de Deus, o lugar onde Deus se revela, não está edificado. Então Deus está chamando a atenção do povo: olhem para esta casa, como é que ela está? Ela é como nada comparada à sua primeira edificação, o templo de Salomão, com riquezas, com ouro, agora está destruído por causa de um instrumento de Deus chamado Nabucodonosor. O templo está destruído. Deus está usando o profeta Ageu para falar com a nação: olhem para o templo como ele está. Não é como nada comparado ao primeiro templo que Salomão edificou. Mas ele dá uma resposta no verso número 4. E ele também dá uma resposta no capítulo número 1, trazendo a mesma mensagem no versículo número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha como vocês estão se comportando. A casa de mim, a minha casa está destruída, enquanto a casa de vocês está edificada. Mas considerai os vossos caminhos. Façam uma reflexão de como vocês estão se comportando. Mas ele continua no versículo número 8. E esse versículo ali, irmãos: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo é: vocês devem começar a ter a minha casa, a minha presença como prioridade. A mensagem de Deus para mim, para você nessa noite é: está na hora de nós começarmos a colocar os nossos olhos primeiramente nas coisas de Deus. Porque quando nós começarmos a priorizar aquilo que é do Rei,
o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Ainda no capítulo 1, Deus fala através da boca do profeta Ageu: vocês estão plantando e não estão colhendo, vocês estão recebendo salário, o salário de vocês está sendo colocado em um saco furado. Por quê? Porque a minha casa está desolada, enquanto a casa de vocês está edificada. Mas parece que Deus está girando a chave. Ele está dizendo: se esforcem para edificar a minha casa, se esforcem para ter a minha presença como prioridade. Eu trarei de volta a chuva, eu trarei de volta a colheita, eu trarei de volta a prosperidade. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quando você começar a me ter como prioridade, fica tranquilo, da faculdade eu cuido, fica tranquilo, do trabalho eu cuido, fica tranquilo, dos bens materiais, deixa que eu cuido, mas me tem como prioridade na tua vida. Versículo número 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: está na hora de vocês começarem a se esforçar pelo meu reino, pela minha casa, valorizar a minha presença. O versículo número 5 é lindo, porque o versículo número 4 se conecta com o versículo número 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. O que Deus está dizendo é: lembra do meu Espírito. O Espírito aqui é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele está dizendo: lembra do meu Espírito que sustentou vocês no deserto durante os 40 anos da peregrinação. Lembra do meu Espírito que os levou sobre asas como que de águia e os sustentou. Vocês estavam no deserto, mas pareciam que estavam em uma cidade edificada, porque meu Espírito está no meio de vós. Ele está trazendo de volta a memória. Lembra do meu Espírito e se esforcem para edificar a minha casa. Se o Espírito Santo está em nosso meio, ele nos dá ânimo para voltarmos a priorizar aquilo que é a vontade de Deus. Levante a mão comigo nessa noite, porque há uma presença do Espírito sobre este lugar. Há uma presença do Espírito sobre esta casa. Ele está dizendo: o meu Espírito está no meio de vós. Aplicando para a igreja nessa noite, o Espírito Santo, ele está em nosso meio, porque Atos, capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Há uma presença do Espírito aqui. Há uma presença do Espírito aqui. Ele está olhando para Israel e está dizendo: lembra do meu Espírito, ele ainda está no meio de vós. Não tem mais. Não tem mais. Este é o selo que nos faz ficar firmes. Este é o selo que nos faz nos esforçar pela obra de Deus.
é o Espírito Santo nos fortalecendo. A casa está desmoronada, a casa está derribada, mas quando Deus fala acerca do seu Espírito, Ele está dizendo: ainda há reconstrução. Porque o meu Espírito é aquele que reconstrói. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e seja profeta para a vida dessa pessoa que está do teu lado. Fala assim com ele vai reconstruir, ele vai trazer de volta, ele vai renovar. É uma presença do Espírito. Por favor, reaja comigo nessa noite. É uma presença do Espírito sobre esta casa. Ai, Manaia, é uma presença do Espírito. 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 Ele está em nosso meio. Versículo de número 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Eita, Deus maravilhoso. Eu gosto disso. Porque enquanto fizemos menção desse texto, repetimos a palavra Senhor dos exércitos no versículo número 4, no versículo número 6, no versículo número 7, 8 e 9. E porque essa palavra, irmão, Senhor dos exércitos, ela tem essa tão grande repetição neste capítulo? Eu preciso da sua atenção, porque quando ele confirma a palavra pela boca do profeta Ageu, repetindo pelo número de 1, 2, 3, 4, 5 vezes que ele é o Senhor dos exércitos, ele está olhando para aquela nação e está dizendo: houve reis, houve exércitos que eu usei para destruir vocês. Por exemplo, o exército do rei Nabucodonosor, eu usei este exército como meu instrumento, e outros cativeiros, outros exílios também que vocês enfrentaram, eu usei exércitos para os destruir, eu usei exércitos para trazer vocês de volta para a minha presença, para aplicar uma lição de que vocês não podem viver de qualquer forma. Eu usei exércitos ímpios para vos castigar, mas eu sou o Senhor dos exércitos. Alguém pegou e por causa dessa mão levantada, eu repito isso aqui, ele está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Agora, repete comigo: quem é maior? Repete: quem é maior? O exército inimigo ou aquele que é o Senhor dos exércitos? Se alguém entendeu, já pode reagir, porque o Senhor dos exércitos é aquele que está conosco, e aquele que é o Senhor dos exércitos, ele está dizendo: eu, o Senhor dos exércitos, para nos destruir, mas eu, que sou o Todo-Poderoso, o Jeová Rapha, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Todo-Poderoso, eu estou vos restaurando. Ele usou vários exércitos para aplicar uma lição, um castigo no povo, mas ele é o Senhor dos exércitos, que é maior do que todo exército e maior do que qualquer braço humano, braço de carne. Ele que poderia destruir, ele escolhe amar, ele escolhe reconstruir, ele escolhe trazer de volta. Aquele que tem o poder de te destruir por conta do teu pecado, ele decidiu te amar, ele decidiu reconstruir, ele decidiu trazer de volta. Quantas vezes você pecou, e assim como a nação israelita, você se afastou de Deus, você se distanciou dele.
Mas aquele que tinha o poder de te destruir, ele resolveu te amar e te trazer de volta. Oh, Espírito de Deus. Versículo número 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui uma vez, e daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está olhando para o templo e está dizendo: eu vou abalar os céus, a terra, farei vir coisas preciosas, porque minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo: eu estou dando recursos para vocês reedificar a casa. Eu estou dando recursos para vocês reconstruir a intimidade. Eu estou dando recursos para vocês se aproximarem de mim. Oh, levanta a mão comigo, porque há algo de Deus para ser liberado sobre a tua vida neste lugar. Deus está te dando recursos. Deus está abrindo a porta para quebrar, para a intimidade voltar, para a aliança ser reconstruída, para o particular com Deus voltar a acontecer. Ele está olhando para o projeto da reedificação da casa, da reconstrução do templo, e está dizendo: eu, Senhor dos Exércitos, serei o fiador. Eu vou dar o recurso, eu vou dar a prata, eu vou dar o ouro. A casa será novamente edificada. Eu gosto de permanecer no tema. E o tema é a glória da segunda casa. Versículo número 9, eu já estou encerrando. Para encerrar, Deus usa a boca do profeta Ageu para dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quem diz, irmão? Quem é que está dizendo? É o homem? Não é o homem. É aquele que vai repetir nessa noite: o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele está dizendo: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Quem diz? Diz o Senhor dos Exércitos. A primeira casa, Adão, no Éden, fraco, porque pecou, expulso. A glória de Deus na vida do primeiro Adão foi destituída por conta do pecado de Adão. Todos nós agora estávamos destituídos, distantes da glória de Deus. A glória da segunda casa em Adão pereceu, mas em o segundo Adão, a qual Paulo vai dizer em sua carta em Romanos, ele é o segundo Adão. Por um ato de iniquidade, por um ato de pecado, a primeira glória de Deus na vida do homem cessou, mas houve alguém lá no céu que se destituiu da sua glória. Veio até o ventre de uma virgem. Ele se apresenta neste tempo, no templo de Herodes. Ele é a glória da última casa. A glória desta última casa. Quem é? É Jesus. Ele é a glória da última casa. E a glória desta última casa, ela é
nação israelita está priorizando mais a sua casa do que a casa de Deus. O que Adão e Eva fez? Priorizaram a sua vontade acima da vontade de Deus, preferiram comer do fruto do que obedecer a Deus, que a ordem era: vocês podem desfrutar de todas as árvores do jardim. Traz a tua consciência nessa noite. Você pecou, eu pequei, pecamos, nos afastamos dele, mas ele, que tinha o poder de nos destruir, desceu. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele traz restauração. Eu queria orar com você nessa noite. Há uma presença dele sobre este lugar. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, há uma glória tua manifesta neste lugar. O Senhor traz à nossa mente, à nossa memória. Devemos voltar a priorizar o teu reino. O Senhor está nos chamando novamente a restaurar, a reconstruir. Oh Espírito de Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, traz renovação, traz restauração, traz renovo. O coração que está caído, para aquele que está fraco, para aquele que está pensando em desistir, traz renovo, Jesus. Traz restauração, Jesus. Oh Espírito de Deus, tu contempla os corações nessa noite, tu contempla os corações aqui neste lugar. Onde houver alguém pensando em desistir, onde houver alguém pensando em parar, onde houver alguém pensando em retroceder, renova eles, dá força para ele continuar, dá força para ele permanecer, porque tu és aquele que restaura. Continua restaurando, Senhor, continua fortalecendo o teu povo, continua enchendo do teu Espírito Santo, dando força para caminhar. Não se deixa parar, Senhor, que eles possam continuar priorizando o teu reino e a tua vontade. As demais coisas o Senhor acrescenta. Tu és o Rei da Glória, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que nos ajuda a nos aproximar de ti. É nisso que nós cremos nessa noite, Senhor. E eu quero perguntar nessa noite: se existe alguém que porventura em nosso meio ainda não fez uma aliança com Jesus, onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Se existe alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele decidiu te amar, Ele decidiu te restaurar, Ele decidiu te trazer de volta. Existe alguém em nosso meio que decide entregar a sua vida a Jesus? Eu repito mais uma vez, porque Satanás, ele insiste para te destruir, mas a igreja insiste para te restaurar, para te trazer de volta. Existe alguém no nosso meio que decide entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Deus continue abençoando este povo e fazendo prosperar em toda a graça, em nome de Jesus. Agradeço, meu Deus.